1 Timóteo 2, do 1 até o 5. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, porque que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Irmão, pode sentar? Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Foi o versículo que eu li para os irmãos agora. E o nosso Deus, irmãos, Ele não faz exibição de pessoas. Ele quer que todos os homens desse mundo sejam salvos e venham ao conhecimento de Jesus Cristo, para que no dia, no final desse mundo, a pessoa tendo conhecimento e a sabedoria através da Bíblia, o conhecimento de Deus, venha aprender pela palavra e possa ser salvos e herdar a vida eterna. Nosso Deus, irmãos, Ele quer que todos sejam salvos. Eu queria começar pregando, irmãos, num profeta chamado Ezequiel. Ele vem na minha mensagem ter ali um motivo maravilhoso na minha mensagem, onde Deus fala com Samuel, fala com Ezequiel, mostra visões para ele, dá o conhecimento para ele, e através de Ezequiel, nosso Deus, nós sabemos que esses versículos que estão em Ezequiel, nosso Deus tem muita preocupação com o homem, porque Deus, irmãos, Ele quer que todos os homens se arrependam e venham a conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador. E a palavra de Deus nos fala que o homem não deve morrer antes de abrir a sua boca e receber Jesus Cristo como um Salvador na sua vida. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, Ele se preocupa muito com o homem, para que um dia, quando ele venha morrer, ele possa ir para o lado do bem, indo para o céu, ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele morreu naquela cruz, irmão, por amor de cada um de nós. Ele deu o seu sangue ali naquela cruz por amor de cada um de nós. Jesus Cristo, irmão, sendo Deus, Ele sofreu muito, mas muito, sabendo que se Ele não morresse naquela cruz, o homem não teria mais salvação em Cristo Jesus. Porque até em Jesus, irmão, os homens matavam animais, cortavam o pescoço dos animais e pediam para Deus: perdoa o meu pecado. E Deus perdoava, irmãos, através de matando um bezerro, um carneiro. Deus perdoava o pecado do homem. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz, irmão, Ele acabou com tudo isso. Acabou com tudo isso. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que um dia, esse dia vai acontecer, que tem um país preparando um bezerro com a novilha vermelha, e essa novilha vermelha, irmãos, ela vai ser sacrificada. Aleluia, Deus, abençoa, Jesus. Ela vai ser sacrificada por perdão do pecado dos homens. Sabendo, irmãos, que matando essa novilha vermelha, os pecados dos homens do mundo inteiro vão ser salvos e perdoados por Deus, mas não vão ser perdoados
Porque Jesus Cristo já morreu naquela cruz e Jesus não quer mais nenhum sacrifício de animais para perdão dos seus pecados. Basta aceitar Jesus, ajoelhar diante de Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, e pedir para Deus: perdoa os meus pecados em nome de Jesus Cristo, e assim você será perdoado. Porque eu creio, irmão, o sentimento meu eu creio, porque o mundo há mais de 8 bilhões de pessoas aqui nessa terra, e haja animais para matar, para perdão dos pecados dos homens. Eu creio que continuaria, se Jesus não morresse naquela cruz, irmãos, os homens continuariam matando animais até hoje, e não existiria, os animais seriam os extintos dessa terra. Por isso que Jesus morreu naquela cruz, porque Jesus, ele quer um sacrifício, um só sacrifício, de você estar aqui na presença dele, louvando ele de todo o seu coração, porque a Bíblia fala que o único sacrifício agradável a Deus é o louvor. Você se prostrar de joelho diante de Deus e adorar esse Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Ezequiel teve uma visão, mano. Nessa visão, Deus veio a ele e deu um rolo de um livro na mão dele. E naquele tempo não existia a Bíblia, existia rolos. E nesses rolos estava escrito a palavra de Deus. E Deus falou para Ezequiel: pegue esse rolo e coma. Ezequiel, obedecendo a Deus, pegou esse rolo e começou a comer. E quando comeu esse rolo, irmãos, esse rolo que é a palavra de Deus, veio como um doce, como um mel na sua boca, e chegou nas suas entranhas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, nós lendo ela vem como um doce nas nossas bocas e chega até as nossas entranhas. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, meus irmãos. É verdade, Jesus. Porque Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, irmãos, alimentando dessa palavra, e essa palavra vai chegar até nossas entranhas como um doce, como um mel ao nosso paladar. E Ezequiel comeu, irmãos, sentiu aquele prazer, aquele doce na sua boca. E Deus disse para Ezequiel: de hoje em diante, Ezequiel, de hoje em diante, tudo que você aprendeu, tudo que está dentro de ti, nenhum homem vai sentir e não vai ter. Não é que nenhum homem, muitos não vão ter essa sabedoria que você vai ter agora nesse momento. Glória a Deus. Quando você comendo desse livro, você vai ter sabedoria, e essa sabedoria, Ezequiel, você tem que passar para as pessoas. Não guarde a palavra para si, Ezequiel. Deus fala para ele: passe a palavra para todos. De hoje em diante, Ezequiel, você vai ter que falar a palavra para todos. Para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão fora da igreja. Deus falou para ele. Deus fala para cada um de nós. Deus fala para quem está aqui em cima desse púlpito, que você aprendeu, que está na sua boca como doce, como mel, que é a palavra de Deus. Passe para as pessoas que estão dentro da igreja, para que elas não se desviem. E para aquele que está lá fora, sem o conhecimento de Deus, você fale também de Jesus para elas. Falem para elas: arrependam-te, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. E Deus fala, irmãos, para quem está em cima desse altar, para quem tem a palavra de Deus no seu coração, não guarde para si. Porque se você guardar para si, se você não passar a
palavra de Deus para pessoas, se você tiver um emprego e ali tinha uma pessoa que não conhece Deus, não aceitou Jesus Cristo, e você chegar para ela e falar para ela: arrependa-te dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus em você. Glória É a Jesus Deus. Cristo. Aceite Jesus. Nós temos que falar para as pessoas, irmãos, porque se essa pessoa morrer, diz Deus, falando para mim e para você, e falou para Ezequiel: se você falar, então falar para as pessoas, Ezequiel, o que eu estou te dando, essa sabedoria, se essa pessoa morrer, o sangue dela vai estar na sua mão, Ezequiel. Se vocês não pregarem a palavra de Deus, e aquele que sobe no público não passar a palavra para as pessoas, não dizer para essas pessoas: aceite Jesus Cristo como suficiente na sua vida. Porque não é aqui, o homem não sobe isso do público só por falar palavras bonitas, irmãos. Para você, que você vai ser curado, que você vai ter um carro, uma É casa. verdade, Jesus. Glória a Deus Deus. não quer homens que sobem nesse público para falar essas coisas. Deus quer homem que sobe nesse público para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na sua vida, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. E é isso que Deus quer, irmãos. Glória a Deus. Se eu falar de Jesus para pessoas, se vocês falarem de Jesus para as pessoas, e se elas morrerem, o sangue dela não vai estar nas suas mãos. Aí vai ser ela e Deus. Glória a Deus. Eu uso esse público para falar de Deus, Amém. para convidar as pessoas para aceitarem Jesus Cristo. Glória a Eu Deus. uso a internet para dizer para meus amigos, para o mundo inteiro: aceitem Jesus Cristo como suficiente Salvador nas suas vidas. Glória a Deus. Que eu não quero guardar essa palavra só dentro das minhas entranhas. É verdade. Porque a palavra de Deus é doce como mel na minha boca. Eu fico feliz de pregar o Evangelho, subir nesse púlpito, falar que Deus vai te curar, vai te dar saúde, vai te dar prosperidade. Isso Jesus ele vai te dar. Porque Jesus, nosso Deus, Ele quer a prosperidade de todos. Mas primeiro, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro Jesus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Deus deu essa ordem para Ezequiel. Lá no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo Ezequiel 33. Leiam essa palavra de Deus nas suas casas, confere ali, porque ela vai, vocês lendo, ela vai entrar como doce, como mel nas suas bocas, e vai chegar até as suas entranhas, e você vai ter, com a ordem de Deus, você vai ter que passar para as pessoas, em nome de Jesus Cristo. Não fique com as suas bocas fechadas, anuncie para o mundo inteiro que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Ele está voltando para buscar o seu povo em breve. Ezequiel, você comeu desse livro, Ezequiel. Deus diz para Ezequiel: agora nesse momento, Ezequiel, eu te estou constituindo como um atalaia de Deus, Ezequiel. Atalaia, irmãos, é aquele que vigia. Na Bíblia significa: atalaia é aquele que vigia. E Deus fala para ele: de hoje em diante você está sendo um atalaia de Deus. Vou te colocar numa torre. E a torre, irmãos, nós sabemos que a torre forte é o nosso Deus. Glória a Deus. Ezequiel, você vai ser um atalaia de hoje em dia. Vocês em diante, hoje, nós seremos um atalaia diante de Deus, agora em diante. Pois seremos aquele que vigiamos, pois sabemos que, se perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Glória a Deus.
Irmãos, e Deus constituindo Ezequiel como atalaia. Deus fala para ele: você vai ficar numa torre bem alta. E naquele tempo, irmãos, não sei se hoje também existe, as cidades são com muros grandes. No meio da cidade há uma torre bem alta, bem alta. E Deus coloca Ezequiel nessa torre, que é o nosso Deus. E ali, Ezequiel, você vai ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo atrás daqueles muros. E você nessa torre, irmão, Ezequiel, quando você estiver nessa torre, quando vier o inimigo, um exército para atacar a cidade, ou os salteadores, Ezequiel, atalaia de Deus. Quando você ver isso, pegue a sua trombeta, a sua buzina, e anuncie bem alto que a cidade está sendo invadida. E Deus, irmãos, fala para Ezequiel, quando ele vê isso, ele toque a buzina bem alto e grite também bem alto: a cidade está sendo atacada. O atalaia de Deus, irmãos, que somos nós, Deus pede para cada nós sermos atalaia de Deus. É o que eu falei, meus irmãos. Se você está na torre, essa torre bem alto, que é o nosso Deus, quando você vê o pecador se desviando, indo para um caminho mau, você tem a obrigação para falar para o pecador, para aquele que está indo para o caminho mau. É verdade, Jesus, glória a Deus. Porque você está numa torre, você é um vigia, você é um atalaia de Deus, aquele que vigia. E subindo nesse púlpito, lá na rua, onde você estiver, fale bem alto para as pessoas: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o atalaia, que é Ezequiel, irmãos, ele obedeceu a Deus. Ele subiu na torre e ficou ali como vigia. E ele, irmãos, eu creio que Ezequiel foi muito usado nas mãos de Deus. E eu e você também podemos ser usados também nas mãos de Deus. Que a partir do momento que nós sermos atalaia de Deus, irmãos, aquele que vigia, tem que subir no púlpito, lá no seu lar, lá na sua família, lá no seu emprego, falem para todos aceitarem esse Jesus Cristo. Sejam um atalaia de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Se nós somos atalaia de Deus, se nós estamos numa torre bem alta, temos que gritar, temos que falar para as pessoas que Jesus está voltando e Ele vai vir buscar o seu povo. Os irmãos abrindo suas Bíblias lá para mim terminar. Glória a Deus. Voltando uma página atrás, irmãos, 1 Tessalonicenses. Timóteo, vocês voltam uma página para trás, em Timóteo 4, do 16 ao 18. Não, é 1 Tessalonicenses 4, do 16 a 17 e 18. Para terminar essa mensagem sobre o atalaia de Deus, aquele que vigia, aquele que está numa torre, sabendo que tem que falar para todos os homens para vierem ao arrependimento, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Porque em 1 Tessalonicenses 4, do 16 em diante, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, irmãos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. E esta mesma trombeta, irmãos, uma trombeta diferente, que está escrito aqui, que um dia nós vamos ouvir. Somente os salvos vão ouvir essa trombeta no final do mundo. Mas os que estão fora da presença de Deus, que não aceitaram ainda esse Jesus, que não estão na presença de Deus, pensando que esse mundo um dia não vai acabar, pensando que um dia que Jesus não vai voltar, em breve essas pessoas terão uma decepção, porque a trombeta vai soar em breve, irmãos, e somente os salvos vão ouvir essa trombeta. E Jesus vai vir nos ares, como está escrito aqui. E Ele vindo nos ares vai nos levar para junto com Ele. E estaremos para sempre com o nosso Deus. Porque assim como Ezequiel trocou a trombeta naquela torre, a torre forte que é o nosso Deus, Ele vai falar para os anjos, para Jesus Cristo: toquem a trombeta. E tomara que eu e você escutemos essa trombeta, irmãos. Esse barulho diferente, essa trombeta que está guardada no céu, que um dia vai ser tocada. E no piscar de olhos, Jesus vai voltar. E não vai dar tempo para a pessoa abrir a sua boca e aceitar esse Jesus. Porque o momento, a hora é agora. A pessoa tem que ir na igreja, procurar o seu pastor e ali dizer para todos: eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, Ele vai te aceitar, porque se você vir com o coração aberto, Jesus vai te aceitar. E você, na presença de Deus, dentro da igreja, você estará preparado para um dia ver essa trombeta que um dia vai ser tocada, e os salvos ouvirão essa trombeta, e nós iremos para todos sempre com o nosso Deus. E as palmas são para Jesus.